Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, hoje eu tô na rua aqui, né? Consegui sair pra fora. Tá um dia, teve um dia muito bonito hoje. Dia muito lindo, sol desde cedo. E tá aqui, né? Já tá aqui, gente, ó. É só eu aparecer que ele vem, ó. Que vergonha do vô, hein? Tu vai ter vergonha do vô. Tu vai ter vergonha do vô, cara. O que tá olhando? Ah, deixa eu fazer um vídeo aqui. Gente, até quando, né? Até quando? Até quando a gente vai ver corrupção? Até quando a gente vai ver a imoralidade tomando conta de tudo, de todos? E a Bíblia fala, né, que os últimos tempos seriam poucos, né? Realmente tá ficando difícil, porque as pessoas estão se corrompendo cada dia mais. A corrupção tá, tá forte, né? Cada vez mais forte. E quando alguém vem falar assim, né? As pessoas acham loucura. Alguém vem falar sobre o que está acontecendo. As pessoas dizem que estamos noutra época, né? Somos modernos e tal. Mas as pessoas estão se corrompendo. E a gente se engana, né? A gente se engana, por exemplo, eu me enganei com muitos que na carona do presidente Bolsonaro conseguiram se eleger, né? E eu confesso que eu me enganei, eu tinha meu pé atrás, sabia que as coisas estão assim, né? Desse jeito. E as pessoas cada vez se corrompendo mais. A igreja, né? Que Jesus disse: vós sois o sal da terra, né? E que sal, né? Que sal é esse? Né? Porque eu sou a igreja. Quando eu estou falando da igreja aqui, eu estou falando de mim também. Porque eu não me desviei, eu não deixei de crer, eu não deixei de acreditar que Jesus é o Senhor e assim por diante. Então eu sou a igreja. E quando eu venho falar aqui coisas assim, é porque eu acredito que a gente precisa falar. Tem uma palavra na Bíblia que diz que não havendo profecia, ou não havendo pregação, o povo se corrompe. E realmente, né, tá muito difícil. A gente não. Antigamente, quando dizia que a pessoa era crente, né? Eu eu era criança e eu me lembro que quando diziam que a pessoa era crente, para cara. Ai, ai, tá ali embaixo ali me cutucando com as unhas dele, o gato. E quando dizia que a pessoa era crente, a pessoa tinha crédito, né? E mesmo se não fosse crente, a palavra da pessoa valia hoje em dia, né? Crente e não crente, porque a gente, por força da expressão, até uma pessoa, eu estava lendo os comentários ali, uma pessoa me corrigiu, né? Que eu falei que entrar para dentro, né? Isso é força de expressão, porque eu acredito que a faculdade maior da gente, né? É os pais, né? E os meus pais eram analfabetos, então esses erros aí de português eles falavam, e eu não vou muito longe. Eu não tenho muito estudo, né? Eu não tenho vergonha de falar. Eu não me lembro se foi na quarta ou na quinta série eu parei de estudar.
Parei de estudar só por um porém, né? Por um porém. Era difícil de estudar mesmo, né? Mas uma professora, minha professora de ciências, parece que era Lilian o nome dela, lá na escola, grupo escolar Irmão Quintino, parece que era, Santa Maria. E ela, sei lá, ela pegou no meu pé, né? E eu não conversava, sabe? Na hora de copiar as coisas do quadro e tudo mais, eu era quieto e eu ficava chateado quando os outros ficavam conversando, não deixava a gente prestar atenção, né? E ela, sei lá, ela olhou pra trás e não sei como, e ela veio pegar na minha orelha, né? Pra puxar a minha orelha. Tem professor que gosta de fazer isso. E eu era meio matuto, eu fiz assim pra me livrar e acertei no rosto dela. Ela foi pra secretaria lá chorando, disse que eu tinha dado um tapa no rosto dela. E aí tinha lá um sujeito lá, acho que ele era coordenador, né? E ele me deu um bilhete pra levar pra casa. E como eu tava com problema em casa, minha mãe com doença e tal, e o meu pai também, né, meio doente, sempre doente. Eu pensei, né, no caminho de que eu já tava afim de parar mesmo, né? E com aquilo ali, acho que foi a primeira vez que mandaram um bilhete para minha casa. Com aquilo ali, me deu força para mim resolver parar. E aí eu cheguei em casa, rasguei aquele bilhete, botei fora. Cheguei em casa e disse pro pai que eu não ia mais estudar. E ele queria saber por quê. E eu disse que eu não queria mais estudar. E pronto. Aí o pai era bem matutão, né? Não falou nada e foi lá no colégio. E chegou lá, bem ignorante, né? E chegou e disse que foi lá para saber o que estava acontecendo, que o filho dele não queria mais estudar. Ah, disse que foi aquela correria lá. Não, manda seu filho aqui, não falaram nada, né? Não piaram nada no acontecido. Manda seu filho aqui, a gente vai falar com ele, a gente vai convencer ele e tal. E o pai bravo lá, né? E o pai, quando embrabecia, olha, é feia a coisa. Então, eu parei de estudar, né? Parei de estudar, então não tenho lá grandes estudos. Eu, eu aprendi muito, foi na Bíblia, lendo a Bíblia. Eu nunca fui de ler livro nenhum, assim, sabe? Não gosto, porque eu não acredito em ninguém, entende? Se é pra perder tempo ali lendo besterol, laró, é porcaria, né? Coisas inventadas, eu não perco meu tempo. Eu vou fazer o que eu gosto, então, ver o que eu gosto da internet, ou na televisão, seja lá o que for. Então eu aprendi muito na Bíblia, né? Que a gente lê, a gente vai vendo a acentuação, vai vendo as vírgulas e tal, e papapá. Porque eu não aprendi muito na escola. Qualidade, qualidade é muito péssima, né? Inclusive, né, eu trabalhei numa época com os irmãos Marista e eles queriam que eu estudasse, né? Aí eles começaram a pagar umas professoras lá da escola para me dar umas aulas e eu depois fazer o provão lá, né? Para completar o primeiro grau e depois fazer o segundo grau, depois fazer alguma coisa. Só que a coisa é tão absurda, né? A coisa é tão absurda que eu não estudei, mas eu quebrei muito a cabeça, né? Quebrei muito a cabeça. Então, aí eu comprei os polígrafos todos, né? Tinha outros alunos também que queriam estudar, daí eu comprei para eles, comprei para as professoras. E comprei um polígrafo dos delas para mim também, né? Comprei um a mais para mim, que a do professor vinha
os exemplos de exercício e as respostas, né, atrás do polígrafo. E aí, eu era bastante ocupado na época, na escola. Eu, um pouco antes de manhã, quando cheguei, sei lá, eu sei que eu dei uma olhada no polígrafo. Dei uma olhada para mim saber, né, as aulas e tal. E eu acho que eu estudei um dia só, né? Um dia só. Porque quando elas foram ensinar, elas ensinaram errado. E como eu tinha lido ali, né, e tinha entendido e depois tinha confirmado lá atrás com os exercícios, né, os exemplos de exercício, eu disse, levantei a mão e disse, olha, eu acho que tá errado aí, hein? Porque indiretamente eu era chefe delas, né? Quando o diretor ia viajar, ele deixava eu encarregado da escola. E tudo que era assunto assim difícil lá era eu que tinha que resolver, porque acho que já é falecido, né? O vice-diretor, ele dizia para mim, dizia para elas, vão ter com o Silvio lá. Ele conhece, quase que disse o nome do... também posso dizer, Pedro, né? Irmão Pedrinho. E isso não é mentira, é verdade, né? O Silvio conhece a cabeça do Pedrinho. Então era eu que resolvia quase tudo, né? Indiretamente era eu que resolvia. Até quando o diretor estava, quase sempre eu resolvia muita coisa. Aí eu levantei a mão, né, com muita calma, assim, muita cautela e disse, né, acho que está errado, vocês estão enganadas. Elas ficaram bem bravas, né. Daí como elas não quiseram conversar, eu levantei e fui fazer o que eu tinha muita coisa para fazer, né. Fui fazer o que eu tinha que fazer. E elas ficaram possessas, né, esperando o diretor chegar. Parece que era Luciana e não me lembro qual é o nome das professoras. Aí o diretor chegou e elas foram lá, né? Foram lá dizer que eu estava querendo ensinar, que eu estava querendo saber mais do que elas e tal. E aí o diretor mandou me chamar, né? Aí, mesmo não sendo hora de eu trabalhar, eu tinha muita coisa para fazer, eu fazia, enquanto não deixava mais ou menos para outro dia, eu não parava, né? Aí eu fui lá e ele perguntou o que estava acontecendo. Eu disse, pergunta para elas. Não é elas que foram se queixar pro senhor aí? Aí, pois é, mas eu quero que o senhor fale. Daí eu disse, não, elas estavam ensinando errado. Ou eu sou muito otário. E ele sabia que eu não era otário. Sabia que eu tinha uma cabeça boa. Aí ele perguntou, daí, tá, como é que o senhor acha que é? Daí eu disse, eu acho que é assim, assim, assim. Aí ele virou para elas, ele era um cara muito sábio, eu gostava muito dele. Era muito meu amigo, eu gostava muito do irmão Pedrinho. Hoje eu acho que ele não tá mais na organização. Saiu, parece, casou e tal. E aí ele perguntou para elas, né? E elas falaram, porque é assim, porque o exercício ali atrás está errado e tal. E eu fico apavorado, né? Meu Deus. Como é que pode umas pessoas dessas ser professora, né? Aí ele envermelhou, porque qualquer coisinha ele envermelhava, né? Quando a coisa ficava difícil ele ficava vermelho. Aí ele envermelhou, daí eu pensei, eu achava que eu estava errado daí, né? Porque era difícil para ele, né, me contrariar assim, né? Que eu era o braço direito dele na escola. Aí ele baixou a cabeça, pensou, ele pensava ele não era uma pessoa assim que nem eu, que falava o que pensava e na hora, não, ele pensava bem para falar e achava as palavras certas. E aí ele disse, não, o Silvio tá certo, vocês estão errados. É como ele disse. Aí eu não quis mais estudar, porque aprender com gente assim, que tem menos qualificação que eu, porque a pessoa acha que ela faz uma universidade, uma faculdade, um curso, uma coisa, ela
ela sabe mais que os outros, mas não é assim. Eu trabalhei em muitas firmas que tinha lá administrador formado e tal, filho do dono da firma, e, e eles me pagavam o salário que eu pedia porque eles não conseguiam administrar a empresa. Não conseguiam administrar o serviço, não conseguiam administrar nada. Só uma coisa só que eles sabiam fazer bem, que era vender. O resto não sabia fazer nada. Então, a pessoa pensa que porque ela tem uma universidade ou porque ela fez um curso e tal, ela é qualificada. Qualificação não é isso aí. Qualificação é a pessoa entender mesmo que ela vai. Se eu fosse ensinar, eu não ia nem estar precisando ler no caderno ali, porque eu ia saber o que eu estava falando, né? Que eu acho que o professor tem que ser assim. Saber o que está falando, não é pegar, ler num livro e lá ensinar o que leu num livro. Hoje em dia, qualquer um é professor, pega um tablet ou o próprio celular e abre ali e começa a ensinar. Tem tudo no Google, né? Então, a pessoa pensa, né, que eu aprendi muito dando cabeçada, né? Mas essa pessoa me corrigiu, né? E eu falo às vezes porque eu quero, sabe? Às vezes não me sinto, falei, por força da expressão, mas tem muita coisa que eu sei, né? Não estudei, mas sei, né? Sei porque a pessoa não aprende só em colégio. Então, eu fico assim, pensando até quando tudo vai indo assim, né? E depois da internet, parece que a corrupção, né? A sacanagem. Bom, a pessoa pega aqui o celular e bota no Google lá e bota sexo do jeito que ela quiser, ela vai ver. Então tá complicado. Tá complicado, porque eu sei, na minha época de guri, a gente, a gente catava, eu e os meninos lá da minha vila lá, da Vila São João, tinha o Francisco, tinha o Neneco, tinha o Mano, tinha o... Ai, nem lembro mais do nome do pessoal lá. A gente ficava se emprestando, né? Aquelas revistinhas do Tex, porque eu era pobre, não tinha televisão. Não é que não é que é por causa da pobreza, é que a mãe e o pai não queriam, não aceitavam televisão, porque naquela época tinha muito na igreja assim de não ter televisão em casa, né? Então, por isso o pai não aceitava a televisão em casa, não adiantava nem eu dar um jeito de comprar uma porque ele não aceitava. Então, eu olhava a televisão na casa do seu Alberto, né, vizinho nosso, ou então na casa do seu Silvio. E não lembro do nome da esposa dele. Deve estar bem, bem velhos já, né? Bem assim, bem avançado em idades. Como é que era o nome dela? Eu gostava muito dela. Muito me ensinou. Dona Marlene também, esposa do seu Alberto, também muito me ensinou muito. A gente só de observar as pessoas a gente aprende, né? A Rejane, né? Que era mais ou menos da idade da gente. Inclusive ela foi professora também na época que eu trabalhei lá na escola dos maristas. Acho que é até hoje. E então a gente ficava se emprestando, né? Eu conseguia uma revistinha que os outros não tinham, eu emprestava, de Tex ou de... A gente lia tudo, gibi, né? Revistinha de Tex, do Pato Donald, do Mickey, da Minnie, do Pateta, de tudo, né? A gente lia. E também, escondido, a gente pegava aquelas revistas de, de novela pornô, né? De novela pornô, aquelas revistas de... Aquelas novelas de revista, eu nem sei, não lembro aqui o nome, né? Fotonovela. Então a gente pegava, né? A gente tinha uma curiosidade muito grande de ver mulher e tal, né? Porque eu não sou um tapado, né? Eu sei que existe a curiosidade. E aí, escondido dos pais, Deus o livre meu pai e minha mãe pegar, né? Eu escondia muito bem. Ou eu ia, olhava tudo e escondido, né? Botava aqui dentro da calça, aqui, embaixo da camisa. Lia aquelas fotonovelas
e devolvia já no mesmo dia. Até porque a gente lia muito, né? Lia muito mesmo. E então muita coisa eu aprendi assim, né? Aprendi assim. E hoje parece que as pessoas, eu acho que as pessoas leem pouco, né? Elas olham muito e pesquisam muito na internet, então tem coisas assim que até em casa, né? Às vezes teimam comigo uma coisa que eu sei que é e que eles não sabem. E estudaram muito mais do que eu, entende? Todos os meus filhos estudaram mais do que eu. Então, até quando, né? A corrupção, a imoralidade, a hipocrisia vai crescer no meio das pessoas. Tem muita gente que apoia, né, esse esquema aí dos esquerda, que não são todos esquerdas, né? A gente não pode generalizar. Tem gente que não gosta de sacanagem, tem gente boa. Acha que o sistema é bom porque o sistema seria mais justo, mas não é. Nenhum sistema político é justo. Eu não conheço, pelo menos, né? Nenhum sistema político justo. Então, até quando a igreja, porque se Jesus disse que nós somos o sal da terra, que sal é esse? Que sal é esse que não serve para mais nada? Sabe? Eu já tive pessoas que me falaram, olha, eu não vejo diferença nenhuma da tua igreja pra gente. E realmente tem. Tem, porque tem gente que eu conheci, pessoas que conheci mesmo, pessoas que nunca entraram numa igreja e, meu Deus do céu, pessoas honestíssimas, pessoas corretas, pessoas assim com uma índole maravilhosa, entende? E nunca entraram numa igreja, nem na igreja católica. Criam em Deus, criam que Jesus era o Filho de Deus, entende? Então, que diferença tem a igreja? Porque ímpio é aquela pessoa que está dentro da igreja e pratica a injustiça. Esse é o ímpio. Né? A gente, por força de expressão, às vezes a gente se expressa mal. E eu canso de dizer que diferença tem do ímpio. Entende? Mas o ímpio que a Bíblia fala, porque a Bíblia não foi escrita para os de fora. A Bíblia foi escrita para os de dentro da religião, da igreja, né? Então, até quando, né? O próprio Deus diz, até quando vou ter que suportar? Até quando vos suportarei, né? Porque isso que eu estou falando aqui não é permitido que se fale na igreja mais. Vocês acham que eu teria oportunidade para falar essas coisas assim? Capaz. Capaz, ainda mais agora. Agora que tá difícil para todo mundo, mas eu acredito que deve ter diminuído as entradas nas igrejas, né? E a coisa tá feia. Eu acredito que até os que não tinham se corrompido vão se corromper agora, por falta do dinheiro, entende? Então todo mundo tem seu preço. Isso é desagradável, é horrível, sabe, para alguém como eu falar isso. Mas cada um tem seu preço. A pessoa vai se vendendo, né? É difícil quem pague o preço. Eu paguei o preço a minha vida toda por tudo aquilo que eu falei. Porque eu poderia ser uma pessoa muito bem sucedida no meio evangélico, sabe? Eu, eu canto um pouquinho, eu toco um pouquinho, né, os próprios pastores diziam, tu tem facilidade para cuidar de um trabalho, tu pode ir abrir trabalho em qualquer lugar que tu abre, entende? E realmente eu achava que era bobagem, mas eu tenho facilidade para abrir trabalho. Aqui eu nem queria abrir e acabei abrindo. Então, não estou aqui me gavando, sabe? Eu quero deixar bem claro que eu sei que eu não sou nada, que tem muita coisa que eu preciso aprender, entende? Muita, muita, muita mesmo. Mas eu poderia ser bem sucedido se eu tivesse fechado a boca, se eu tivesse fechado os olhos, se eu tivesse tapado os ouvidos, se eu tivesse feito vista grossa, se eu não tivesse uma personalidade, se eu não tivesse uma posição. Eu poderia ter tido uma vida maravilhosa, ganhando um salário bom, sabe? Então, eu paguei um preço.
E são poucos que pagam o preço. Porque hoje em dia todo mundo quer ganhar para pregar. Sabe? É terrível. É o adultério, é a prostituição. E não prostituição de homem com mulher. Prostituição de se vender. De pregar por dinheiro. Isso é prostituição. É a pior prostituição que eu acho que existe. A pessoa vai lá cantar meia dúzia de hino e quer ganhar 5, 6 mil. Vai pregar 40, 50 minutos, uma hora. Quer ganhar 3, 4, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Isso é o fim da picada. Não que eu seja contra dar uma oferta para aquela pessoa que está se dedicando, que está se consagrando, porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas de salário. Não de caminhão de dinheiro. Entende? Porque eu conheço, eu posso até citar aqui, porque ele vivia dizendo que às vezes pregava pregava todos os dias do ano, né? Você sabe quem é o Marcos Feliciano? Ele dizia que pregava todos os dias do ano e tinha agenda, estava sempre procurando e às vezes pregava 2, 3 vezes no dia. Então o camarada desse daí, uma vez ele cobrou 5 mil na época que eu estava em Pedro Osório, parece que ele tinha cobrado 5 mil. Eu achei barato até, né, para vir lá em Pedro Osório. E mais toda a despesa, né? Depois acabou não indo, né? E a minha esposa sonhou uns dias antes. A minha esposa sonhou que ele não tinha ido. E realmente ele não foi. Então, é uma prostituição danada. E a igreja aceita isso. A igreja não podia aceitar isso, né? A igreja tinha que trancar o pé e alguém tinha que se levantar e a igreja tinha que se unir e dizer, nós não queremos isso. Mas acontece que as pessoas, gente, se eu começar a falar macio aqui, olha, eu sou capaz de abrir um canal, porque eu cansei de falar na igreja, irmãos, eu sei encher a igreja. E umas quantas vezes eu fiz? Um monte de vezes eu fiz. Começava a falar macio, lá em Pedro Osório era barbada, né? Porque lá eu tinha 2 programas de rádio, então era só ir para o rádio falar macio. No outro dia a igreja estava cheia. Mas daí quando começa a olhar para a palavra e transmitir a palavra, daí as pessoas não aguentam. Eu tenho certeza que eu abro um canal aqui, começo a falar macio e começo a cobrar para orar, as pessoas vão me pagar. Entende? Elas vão me pagar. Porque as pessoas estão assim, elas acostumaram com a prostituição, com as coisas erradas. E isso é muito triste. Porque Deus deve estar muito triste com tudo isso. Deus deve estar muito triste e muito irado com isso, sabe? Até quando? Até quando vai continuar a corrupção, a idolatria, sabe? Eu tenho uma Bíblia ali católica, eu leio, tem 2 livros a mais ali, acho que é 2 livros. Então até quando? Até quando? Deus disse que não era para fazer escultura nem do que dá embaixo da terra, nem do que dá em cima do céu. Faz imagem de escultura. Até quando Deus diz que não era para adorar e nem se curvar? Porque está lá, não fareis para ti imagem nenhuma de escultura, nem do que está embaixo da terra, nem do que está em cima do céu. Também não te curvarás a elas. Entende? Isso aí tem na igreja. Tem a idolatria viva hoje, né? Cantores que têm ídolos, que são ídolos, né? Dentro da igreja. Pregadores que são ídolos. E assim por diante. Pastores e etc, etc. Até quando? Até quando, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus resplandeça sobre ti a sua glória, derrame sobre ti o seu rosto. E abra a tua mente e que você tenha um encontro real com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cure as tuas enfermidades. Que essa palavra faça o efeito para que veio e que você seja liberto.
Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.